Bom, tudo começa neste mundo que é o reino dos sonhos, mas também é o reino dos pesadelos. Este mundo coexiste ao mesmo tempo com a realidade humana, também conhecido como reino de vigília, que é onde os humanos vivem. Só que uma vez que eles dormem, o reino dos sonhos toma conta de todos. Aqui vamos conhecer Morfeu, o rei dos sonhos, também conhecido como Sandman. Ele mora em um grande castelo no meio de um lago. Todos os seres deste mundo, sejam sonhos, fantasias ou pesadelos, foram criados por ele. E desde o início dos tempos ele criou tudo isso nesse mundo. E a partir de então, ele obteve a função de controlar todos os sonhos e pesadelos de todas as pessoas. Contudo, nesse momento aconteceu algo inesperado. Um pesadelo escapou do mundo dos sonhos para ir até o mundo humano. Por isso, Morfeu foi logo preparando seu capacete, rubi e areia mágica, para assim se dirigir em forma de areia até o mundo humano. Mas, antes disso ele deixou Lucien, uma das suas criações, a cargo de tudo. Enquanto isso, no mundo terrestre, logo conhecemos Roderick Burgess, um ocultista que pretendia invocar e aprisionar a morte. Pois, esse homem havia perdido seu filho primogênito na guerra. E como esse era o único filho de quem ele tinha orgulho, mesmo que ele tivesse outro que ele não ligava, ele ainda assim queria trazê-lo de volta à vida. Também conhecemos o Dr. Hathaway, outro velho senil que também havia perdido o filho. Ele tinha trazido para Roderick um grimório para que eles pudessem invocar feitiços e outros seres cósmicos, e com isso aprisionar a morte. Então, obrigando-a a trazer de volta seus filhos. E nesse contexto, junto de uma seita ocultista, eles começaram a invocar a morte. Enquanto isso, vamos conhecer Coríntio, um pesadelo criado pelo rei do mundo dos sonhos, o Morfeu, que havia escapado para o mundo dos humanos. Pois é, era o pesadelo que ele estava procurando, o que fugiu. E o interessante sobre ele é que ele usa óculos pois não tinha olhos. Coríntio estava prestes a matar esse cara. Mas, justo nesse momento chega Morfeu, que veio para levá-lo embora. No entanto, justo no momento que ele estava convertendo Coríntio em areia, para trazê-lo de volta, Morfeu desaparece do nada. Pois é, ele foi convocado por Roderick, e essa seita maluca. E devido a isso ele ficou inconsciente. Roderick aproveitou a oportunidade para pegar todos os seus pertences, até a sua areia e rubi. No entanto, com o rei dos sonhos inconsciente, um grande desastre aconteceria. No mundo todo, várias pessoas não conseguiram despertar de seus sonhos, e outros até morreram em virtude dos pesadelos constantes. No dia seguinte, o ocultista recebeu a visita do Coríntio, que veio dar algumas dicas para que o rei dos sonhos não consiga fugir. Como por exemplo, que ele construísse uma gaiola de vidro, evitar que as pessoas que estão por perto fiquem adormecidas, e muito mais. Ele até explicou como usar suas relíquias, seu capacete, sua areia mágica e especialmente o seu rubi para manipular os outros e obter riquezas. Enfim, e depois desse evento 10 anos se passaram, e agora Roderick com certeza estava muito bem de vida. Ele faz várias festas, e nessas festas rolam várias relaxadas que não vou nem comentar aqui, mas vocês já devem imaginar o que esse velho faz com as mulheres mais novas. Contudo, em certo dia, o seu filho mais novo entrou no porão onde o Morfeu estava trancado. Nesse momento, o corvo do rei dos sonhos estava tentando tirá-lo dali, mas o Alex, vendo essa cena, atira no corvo dele. E depois disso, depois de ver seu leal companheiro morrer, ele nunca mais seria o mesmo. Ao mesmo tempo vamos conhecer Ethel, uma mulher que entrou na vida de Roderick e no fim acabou relaxando demais com ele, e por isso acabou engravidando de um filho bastardo dele. Só que para não perder o seu filho, afinal o Roderick não queria um menino bastardo. Em certa noite ela decidiu fugir de casa, com isso levando o capacete, o rubi e a areia mágica. Roderick então decidiu pedir ajuda para Morfeu, mas ele decidiu não ajudar. Bom, devido a esse impasse, Roderick e Alex começam a discutir para decidir se deviam ou não libertar o rei dos sonhos. Mas, sem querer Alex empurra o velho e acaba matando seu próprio pai. Pois é, com o velho morto, agora Alex poderia libertar o Morfeu, não é? Sim, mas ele não faz isso. Afinal ele não saberia se depois disso ele mataria a todos. Nisso, muito tempo se passou e vemos que Alex agora está bem velho. Contudo, na última visita de Alex, ele sem querer passou com sua cadeira de rodas no círculo de contenção, com isso apagando parte do desenho. E devido a isso, agora o Morfeu poderia se aproveitar dos guardas. Ele poderia tirar vantagem do sonho de alguém, e com isso manipulá-lo. E foi justamente isso que ele fez. Depois que um dormiu ele os fez abrir a jaula, e em seguida retirarem sua própria vida.
E eles fizeram tudo isso enquanto sonhavam. Em seguida ele retornou ao mundo dos sonhos, e nisso vemos que Lucien já estava o esperando. Contudo, ela vai logo avisando que o reino dos sonhos não estava mais como ele havia deixado antes de partir. Agora tudo está caindo aos pedaços. Fora, que boa parte dos sonhos e pesadelos estavam no mundo dos humanos, com isso causando completo caos. Morfeu então tenta ao menos reconstruir o seu castelo. Ele começa a juntar algumas peças, mas não consegue fazê-lo, afinal ele tinha perdido parte de seu poder, e suas relíquias também foram tiradas dele. Ele então decide convocar as Irmãs do Destino, mas para isso ele vai precisar de oferendas. E sem poderes ficaria muito difícil conseguir algo. Portanto, ele vai precisar de alguma coisa que ele já criou no passado. E eis que vamos conhecer Caim e Abel. Eles vivem felizes aqui com uma gárgula chamada de Gregory. Eles recebem a visita de Morfeu, que veio para absorver os poderes de Gregory, e por isso os dois irmãos não gostam nada disso. Contudo, o Morfeu era o rei dos sonhos, e nada eles poderiam fazer para impedir a sua vontade. E assim vemos Gregory se desintegrar em partículas e em seguida ser absorvido por Morfeu. E o curioso é que depois de ver essa cena, Caim fica furioso e mata Abel pela 1000ª vez. Em seguida, o rei dos sonhos vai para as águas do seu reino, onde mergulha em sonhos e pesadelos, coletando mais presentes para as Irmãs do Destino. No entanto, como havia perdido seus poderes, essas águas quase o dominam. Enfim, depois disso ele invoca as 3 moiras, e agora ele tem o direito de fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é onde estava a areia mágica dele. Então, as irmãs revelam que ela estava em posse de Joana Constantine. Em seguida elas falam que o capacete tinha sido trocado por um amuleto de proteção, e o rubi foi herdado de mãe para filho. No entanto, elas não dão mais detalhes sobre a localização, pois eram apenas 3 perguntas. À noite, Abel renasce de sua tumba, e encontra um ovo. E ao olhar bem, eles se dão conta que era um ovo de gárgula. Por isso, eles discutem como deveria ser o nome dele quando ele nascesse. Mas, é claro que isso acabou gerando uma discussão, e Caim mais uma vez mata seu irmão. Enquanto isso, vemos que Ethel, por mais incrível que pareça, estava com a mesma aparência que ela tinha nos anos 90. Pois é, ela continuava jovem, pois ela estava usando um amuleto de proteção que tinha adquirido ao trocar pelo capacete de Morfeu. Contudo, eis que chega Coríntio, avisando que agora o Morfeu estava livre, e que por isso ele virá procurar por ela. Ainda assim, ela não se importa. E usando seu amuleto, ela faz o pesadelo desaparecer, mandando-o de volta ao reino dos sonhos. Nisso, ela vai ver seu filho, que ironicamente parecia mais velho. Este sujeito foi medicado e estava em constante terapia. E para quem não lembra, esse carinha aqui é o filho bastardo de Ethel e Roderick. Bom, sua mãe veio dizer que ele deveria dar seu amuleto a ela, pois o Morfeu estava de volta. Acontece que no passado, John tinha pego o rubi de sua mãe, e desde então ele nunca quis devolver ele para ela. Além do mais, ele fez um ritual para que o rubi pertencesse somente a ele. E sabendo disso, sua mãe diz que em troca lhe daria seu amuleto especial, esse objeto que a tinha mantido viva por 116 anos. E vendo que era uma boa proposta, John resolve aceitar. E como agora estava protegido, ele entrega o rubi à sua mãe. Contudo, depois que ela entrega seu amuleto a ele, imediatamente ela envelhece e morre. E como esse cara estava em uma espécie de prisão psiquiatra, o guarda pensou que ele tinha matado a sua mãe. E por isso ele atira nele. Contudo, John não morre, afinal agora ele estava em posse do amuleto de proteção. Depois disso, ele consegue escapar, e já na rua ele encontra Coríntio, que parece não ter ido para o reino dos sonhos. Bom, muito hospitaleiro, ele oferece um casaco a John. Ao mesmo tempo, Morfeu decide deixar o reino dos sonhos e voltar para Londres. Ele iria procurar por Joana Constantine, que no momento estava exorcizando um demônio que estava possuindo um jogador de futebol. Esse demônio estava prestes a casar com uma princesa, mas graças a ela, ela é salva. Contudo, quando ela vai mandar ele de volta para o inferno, aparece Morfeu. Ele pede para que ela não faça isso, pois ele queria saber o nome do demônio que estava com seu capacete. No entanto, Joana Constantine manda esse demônio para o inferno, afinal depois disso ela iria receber um ótimo salário. Mais tarde, Joana estava dormindo, quando teve um pesadelo com uma garota que era levada pelo diabo ao inferno. E quando ela acorda, ela percebe que o Morfeu estava ao seu lado. Ele estava aqui para perguntar sobre a sua areia mágica. Joana diz a ele que ela irá ajudá-lo,
Porém ela quer que ele acabe com esse pesadelo que ela tem constantemente. Joanna explica que no passado estava apaixonada por uma garota, e elas até moravam juntas, mas uma noite ela decidiu a abandonar e nunca mais voltar. Ela tinha deixado essa areia mágica ao lado da cabeceira da cama. Então, eles foram até essa casa. Ao chegar no local, Constantine decidiu subir primeiro, sozinha. Quando as duas se encontram novamente, elas logo começam os amassos, e já meio que estavam querendo relaxar. Contudo, quando Morfeu aparece, logo ela percebe que tudo isso era um sonho, e eis que eles encontram Raquel definhando. Ela estava com uma aparência bem velha e acabada. Acontece que a areia mágica estava consumindo ela, enquanto ela vivia uma vida dentro de um sonho. Por isso, ele decide fazer com que ela descanse em paz. Enfim, agora Morfeu precisa recuperar o seu capacete, que foi trocado por um demônio que estava no inferno. Nisso, ele usa a areia para preparar seu corpo para entrar nas terras de Lúcifer. E vale destacar que ele foi sem um convite. No portão do submundo ele encontra um demônio que em breve o levaria ao palácio de Lúcifer. Mas, antes, quando ele estava andando por essas catacumbas sombrias, ele encontra uma mulher que descobrimos ser a rainha da primeira tribo humana. A verdade é que Morfeu na época era apaixonado por ela. Ele estava na Terra com outra forma humana, e de fato tinha tido um romance com ela. Bom, o importante é que ele conseguiu chegar ao palácio de Lúcifer. Nesse momento, o anjo caído recebe Morfeu com zombaria. E o interessante é que conhecemos também Mazikin, um demônio que está condenado à danação eterna. Morfeu imediatamente exige suas demandas, e pede para que Lúcifer mostre o demônio que estava com seu capacete, mas Lúcifer mostra a ele uma imensidão de demônios, e por isso ele seria incapaz de encontrar ele sozinho. Mas, com a ajuda de sua areia, ele consegue invocar seu capacete. E eis que aparece o demônio que estava na posse dele. Contudo, esse duque do inferno não entregaria esse capacete tão facilmente, e então desafia o nosso protagonista para um duelo. Desse modo, se Morfeu perder ele terá que ficar no inferno, e se tornar seu escravo por toda a eternidade. Mas, se ele vencer ele lhe devolverá o capacete. Morfeu aceita e disse que vai representar a si mesmo nesta batalha. Contudo, o demônio escolhe Lúcifer como seu representante. Nesse momento, Morfeu ficou aterrorizado, afinal sem seus poderes, ele nunca bateria de frente com Lúcifer. Mas, o engraçado é que no fim, esse duelo não acabou sendo uma luta direta, e sim uma espécie de joguinho onde você lança uma frase, e outro tem que lançar uma melhor. O jogo começa com Lúcifer representando a si mesmo igual a um lobo, mas Morfeu escolhe ser um caçador de lobos, e o mata. Lúcifer contra-ataca tornando-se uma cobra que envenena o caçador. Morfeu responde tornando-se um pássaro que devora cobras. No entanto, Lúcifer já zangado, se torna uma bactéria que extermina toda a vida. E por sua vez, Morfeu afirma que fará melhor que isso, e vira outra coisa. Mas, de imediato Lúcifer escolhe ser planeta caindo em cima dele. E então Morfeu decide ser uma supernova para assim vencê-lo de vez. Porém, Lúcifer diz que agora quer ser a escuridão, como antivida do julgamento final. E de fato, agora Morfeu não poderia vencer. E agora ele se tornaria um escravo preso para sempre no inferno. Mas, nesse momento Morfeu tem uma ideia, e então ele lança sua jogada final. Ele diz que agora quer ser a esperança. E com essa jogada, ele finalmente consegue parar Lúcifer. O demônio devolve o capacete, mas Lúcifer exclama que isso não vai ficar por isso mesmo, pois ele tinha sido humilhado na frente de todos os seus demônios. E então ele jura que algum dia no futuro, irá destruí-lo. Enfim, depois que Morfeu pegou o capacete dele, e o colocou, agora sim ele finalmente pode ver a localização do rubi. Então, ele imediatamente vai até a Terra, e o encontra depois de tantas décadas. Todavia, algo parece errado, parece que essa relíquia foi alterada para servir apenas a um portador, e por isso ela o rejeita. Bom, enquanto isso acontecia, vemos que John estava vagando, depois de fugir daquele local que parecia um manicômio de segurança máxima. Vemos que uma senhora o ajudou, lhe dando uma carona. Mas, logo ela fica aterrorizada, depois que ele revelou todas as atrocidades que tinha feito no passado. No entanto, apesar disso, de ver o medo no rosto dela, ele não a mata. Ele chega na localização de onde o rubi estava. E em seguida ele entrega seu amuleto de proteção para ela. Ela meio que estava traumatizada com tudo o que aconteceu com ela. Mas, como John a considera uma pessoa boa, ele diz que ela deve viver mais um pouco, e esse amuleto ajudaria nisso. No dia seguinte, John vai até um café.
Ele logo lembra-se que este rubi tem o poder de realizar sonhos, afinal ele tem boa parte do poder do Morfeu dentro dele. E eis que então entendemos que John foi enganado durante toda a sua vida por sua mãe, e por isso ele queria criar um novo mundo, sem mentiras. Nesse café ele encontra várias pessoas que em breve começariam a dizer o que pensam, com isso causando vários estragos neste lugar. Como por exemplo, quando alguns executivos dizem a verdade, quando deveriam ficar calados. O marido acaba ficando com o cozinheiro, a garçonete com outra garota, e a esposa do executivo com um jovem que estava sendo entrevistado. E de fato, tudo isso foi causado pelo rubi de John, pois ele acreditava que um mundo sem mentiras seria um mundo melhor. Mas, acontece que o marido se irrita com o jovem entrevistado, e quase o mata. E este, por sua vez, para se defender, acaba matando ele de verdade. E realmente, logo todos percebem que tudo isso estava acontecendo por culpa de John. Mas, ele logo trata de dizer que o mundo sem mentiras sempre seria um mundo melhor, e por isso ele sempre deveria dizer a verdade. E então todas as pessoas começam a falar suas verdades, o que faz com que todos comecem a se matar, dessa forma restando apenas a garçonete viva. Ela questiona se tudo isso valeu a pena, se isso seria um mundo melhor. E John responde que sim. E que ela não estava vendo isso da forma certa. Contudo, nesse momento Morfeu chega, e ele logo trata de dizer que na realidade, os humanos só vivem para seus sonhos, pois eles têm esperança de que um dia seus desejos se realizem. Ele explica que o mundo sem mentiras e fantasias nunca daria certo. E de fato, ele se tornaria um caos igual aconteceu nesse café. Morfeu, querendo recuperar seu rubi, leva John para o mundo dos sonhos. Nisso, ele faz com que ele seja constantemente atormentado por pesadelos. A sua mãe aparece e tenta matá-lo, com isso deixando ele aterrorizado. No entanto, logo John percebe que tudo isso era um sonho. E então ele se dá conta que está no mundo dos sonhos, e por isso tenta reivindicar esse mundo para ele. Afinal, agora o rubi estava em sua posse. Ele começa a corroer esse mundo pouco a pouco, ele estava absorvendo tudo, e com isso ganhando mais poder. No entanto, logo Morfeu deixa claro que seu pai tinha amaldiçoado John, e que por isso ele nunca sairia bem dessa. Ainda assim John não presta atenção no aviso do Morfeu, e continua absorvendo mais poder. Mas, devido a tanto poder, o rubi não suporta e acaba explodindo. E vocês lembram que essa relíquia servia para guardar o poder do Rei dos Sonhos? Já que era tanto poder que ele não conseguia controlar ele todo de uma vez. Pois é, com tanto poder, a relíquia explode e o poder volta todo para o Morfeu. E com seus poderes de volta, ele agora tem John na palma das mãos. E assim, ele faz com que ele durma um sono eterno. Enfim, no dia seguinte, Morfeu estava no plano terrestre, quando recebe uma visita de sua irmã, a Morte. Ambos têm uma conversa existencial sobre o que significa ser um eterno, e quais as suas funções e por que o Morfeu existe, porque existe um rei dos sonhos, um rei do inferno, um rei da morte, e etc. Então, ele acompanha a Morte durante seu caminho para coletar almas, e eis que eles recordam da sua missão inicial, que é servir os humanos. Nisso, vemos um flashback do passado, do ano 1389. Eles chegam em uma taverna, onde um homem dizia que morrer era coisa de estúpido, e que se pudesse, ele nunca iria morrer. Morfeu então questiona o tanto que esse homem era maluco, que a vida eterna era horrível, afinal quando ele completasse 100 anos, com certeza já estaria entediado. Mas, eis que sua irmã diz, então vamos testar. Será que ele vai gostar ou não? Nisso, eles fazem com que esse homem não morra mais. E decidem então voltar depois de 100 anos, para ver como ele estava. Enfim, exatamente depois de um século ele retorna e encontra o cara aqui no mesmo local marcado. Mas, diferente de antes, ele diz a Morfeu que agora queria morrer. Ele disse que a vida era horrível, e por isso ele queria morrer. No entanto, Morfeu decide dar mais 100 anos para ele, só para ver se isso iria mudar. Então, depois de mais 100 anos ele volta para o mesmo local. Só que dessa vez esse cara tinha se tornado um cavaleiro com muitas riquezas, e dessa vez tudo estava indo muito bem. E nesse momento até conhecemos um jovem chamado de William Shakespeare, a quem Morfeu se interessa que ele escreva grandes histórias para ele. Enfim, outra vez 100 anos se passaram, e agora estamos em 1689, onde Morfeu espera o seu convidado como sempre, na mesma taverna. E eis que surge um cara sem teto, um mendigo, e esse era o cara de sempre, o que queria ser imortal. Então ele explica que tinha perdido tudo, suas terras, seu ouro, e até sua esposa havia morrido por ser acusada de bruxaria. Mas,
Mesmo assim ele diz que ainda quer continuar vivendo. E por isso, 100 anos mais tarde, eles voltam a se encontrar. E dessa vez ele recuperou sua fortuna. Contudo, o que ele não sabia era que uma mulher misteriosa estava seguindo ele, por causa de um desenho que haviam feito deles dois. Ela suspeita que esse cara tinha feito um pacto com o diabo, e sempre a cada 100 anos estava no mesmo local para renovar o pacto. Pois é, essa mulher que os ameaça, na verdade era Lady Constantine, uma das primeiras de sua família. E ela estava aqui porque queria uma fortuna igual a esse cara. No entanto, Morfeu logo coloca ela para dormir. Bom, 100 anos depois eles retornam a essa taverna, que agora era um lugar de mulheres da vida. Morfeu como sempre pergunta se ele ainda queria ser imortal, e como sempre o cara diz que sim. No entanto, dessa vez ele diz algo a mais, ele diz que queria ser imortal, pois ele de fato, era o único amigo de Morfeu, pois sem ele, o Rei dos Sonhos se sentiria só. Contudo, ele fica chateado e sai dali, e vai logo dizendo que um Eterno nunca poderia ser amigo de um humano. Porém, o homem diz que o esperaria aqui depois de 100 anos. E assim, o tempo passa e estamos em 1989, e o cara estava esperando no bar. Mas, dessa vez o Morfeu não aparece. E se vocês não entenderam ainda, ele não apareceu porque estava chateado com o cara, mas sim porque ele não poderia ir no encontro, pois ele estava trancado. Naquele ano em que ele foi trancado por Roderick. Enfim, de volta ao presente, vemos que Morfeu vai para o local de encontro, e aqui encontramos aquele homem mais uma vez. E o interessante é que ele tinha vindo aqui todos os dias à sua espera. E logo começam uma boa conversa. Ao mesmo tempo vamos conhecer o irmão mais novo de Morfeu, o Desejo, que estava conspirando com ele para destroná-lo. Desespero fala que agora tinha um jeito para isso, pois agora tinha aparecido um vórtice que poderia destruí-lo, uma tal de Rose Walker. Ela era uma menina que foi separada do irmão quando era pequena, e agora sua mãe morreu. Ela estava fazendo todo o possível para encontrar seu irmão perdido. Então, logo ela seria chamada por uma senhora em Londres que sobreviveu à dormida letárgica, que era a doença que surgiu quando Morfeu estava na prisão. Essa velha foi a única sobrevivente. E não só isso, ela descobriu que Rose Walker era sua bisneta. Então ela mandou trazê-la para Londres. Ela ofereceu a sua ajuda para procurar por seu irmão perdido. Contudo, ao mesmo tempo Coríntio também estava procurando por Rose. Nesse momento, ele já sabia que Rose era um vórtice, e que com ela, ele poderia destruir o Morfeu. Bom, quando Rose dormiu, ela acabou sonhando, e por isso foi levada para o mundo dos sonhos, onde acaba encontrando Morfeu. A essa altura o Morfeu também já sabia sobre ela. Contudo, quem também estava sonhando era esse garotinho, que na verdade era o irmão perdido de Rose, o Jed Walker. E o interessante é que ele estava sonhando que era o Morfeu, só que aqui ele era um super-herói. Ele era uma criança que se refugiou constantemente de sua vida normal em seus sonhos. Só que o que ele não sabia, era que tudo de ruim que acontecia com ele, era por causa de um sonho que sempre estava o acompanhando. Esse sonho havia escapado do mundo dos sonhos, e sem saber só estava machucando a criança. Ele estava brincando com ele, fazendo-o acreditar em seus sonhos que ele era Morfeu. E aqui ficamos sabendo que Jed havia sido adotado por amigos de seus pais, porém seu pai adotivo o maltratava constantemente. Mais tarde, vemos que Rose conhece uma mulher que tinha sonhos constantes com o marido morto, e inclusive em um dos seus sonhos, ela engravida, mas quando acorda, ela estava grávida de verdade. Pois é, as coisas estavam começando a ficar estranhas, e a verdade era que tudo isso era por causa do vórtice. Isso estava acontecendo porque essa mulher estava próxima a Rose. Depois, vemos que Rose estava fazendo folhetos para encontrar o seu irmão, e coincidentemente o Coríntio foi até a casa de Jed, e acabou matando seus pais adotivos. Esses que maltratavam o garoto. Ao mesmo tempo, vemos que Jed estava sonhando, e por coincidência sua irmã o encontra, e vê que ele estava brincando de Morfeu. Ao seu lado estava aquele sonho que sempre o acompanhava. E para embolar tudo, logo também chega o Morfeu. Ele revela o pesadelo como ele realmente era, o monstro que era, e não era como Jed estava acostumado a ver. E o interessante é que graças a isso, Rose pode descobrir onde encontrar seu irmão. Ao mesmo tempo, no reino dos sonhos, o Morfeu confronta esse sonho, com isso deixando claro que ele que era o rei dos sonhos. E para ele aprender a lição, ele o destrói. Já no mundo terreno, Jed é levado por Coríntio. E eles vão até um hotel onde aconteceria uma convenção. Ele faz com que Jed ligue para sua irmã, e avise onde ele estava agora. Mas, logo Coríntio acaba deixando Jed sozinho no quarto,
pois por mais incrível que pareça, ele tinha que dar uma palestra com todos os seus fãs. E aqui descobrimos que desde que ele fugiu do mundo dos sonhos, ele vem entrando na mente das pessoas com seus pesadelos, convertendo essas pessoas em pessoas ruins, em assassinos que agora o idolatram. Bom, Rose está indo em direção ao hotel, para tentar salvar seu irmão. E ela conta com a ajuda desse velho misterioso. Enquanto isso, no mundo dos sonhos, tudo estava se rompendo, e de fato, tudo isso era por causa da presença de Rose. E com isso, vemos que os sonhos dela, pouco a pouco estão se misturando com a realidade. E por isso Morfeu estava conversando com Lucien, tentando achar uma solução para isso. E eis que entendemos que aquele velho na verdade era Gilbert, um sonho que escapou do mundo dos sonhos para entender a vida humana. Ele revela que Rose estava em perigo, pois o Coríntio estava atrás dela. Ele fala que ele a obrigou a encontrá-lo em um local onde tem vários assassinos, o que de fato poderia colocar os dois mundos em risco. Bom, Coríntio logo encontra um cara que se passa por um assassino em série, mas na verdade ele não era um, ele apenas queria saber mais sobre esse evento de assassinos. Ao mesmo tempo Rose chega no hotel, e pergunta sobre uma reserva que Coríntio havia feito para ela. E logo ela se encontra com seu irmão. Mas, antes deles começarem a conversar, um gordão entra no meio dos dois para matá-los. E a sorte deles é que Coríntio chega no momento exato, e resolve a situação. Em seguida ele tranca eles no quarto, e pede para que eles esperem enquanto ele termina a sua palestra. Contudo, enquanto Rose esperava, ela acabou dormindo, e logo foi levada para o mundo dos sonhos. Só que dessa vez ela teve um sonho coletivo. Ela estava sonhando com os assassinos desse evento, que estavam tentando matá-la. Mas, eis que aparece Morfeu para tentar ajudar. No entanto, Coríntio diz que ela não devia acreditar nele, pois Morfeu queria matá-la. Nisso, Morfeu tenta se explicar, dizendo que só queria o melhor para os dois mundos. Do meio para o fim, Morfeu desintegra Coríntio, ao passo que diz que ele foi criado para ajudar a humanidade, e não para consumi-los. Bom, depois que Coríntio virou pó, Morfeu vai até a palestra e através dos seus sonhos, ele os convence a se entregar por todos os crimes que já cometeram. Enfim, depois de tudo resolvido, vemos que Rose consegue resgatar o seu irmão. E aquela sua amiga, até consegue dar à luz. Contudo, à noite, todos os sonhos de seus amigos começam a se conectar com os dela, e mais uma vez são unidos a um sonho coletivo. Todavia, do nada esse sonho confuso começa a se romper, e eis então que aparece um buraco negro, um vórtice no espaço-tempo, que leva embora seus amigos e também o seu irmão. E nesse momento aparece Morfeu, dizendo que tudo isso estava acontecendo por causa dela. E que para eles resolverem isso, ele teria que desintegrar a Rose. Porém, antes que Morfeu faça isso, eis que chega Lucien com a bisavó de Rose. Ela diz que descobriu em um livro de família que na verdade o vórtice seria ela, e não Rose. Mas, como ela havia dormido por várias décadas, o vórtice terminou repassando para sua descendência, para sua neta. Ou seja, basicamente ela herdou o mesmo destino. Por isso, ela diz que vai tomar o lugar dela para resolver tudo, ela iria aceitar seu destino pelo bem de todos. Contudo, antes de partir, ela diz que teve um filho com um homem de olhos dourados, que na verdade era o Desejo, o irmão mais novo de Morfeu. Ou seja, era aquele diabinho que estava por trás de tudo isso, essa família tinha o sangue de seu irmão, essa família que poderia destruí-lo. E por isso, Morfeu resolve visitá-lo, para questionar o motivo dele querer acabar com o reino dos sonhos. Revoltado, ele diz que da próxima vez irá esquecer que ele é da família, e que vai destruí-lo mesmo assim. Enfim, já no reino dos sonhos, Morfeu começa a reconstruir novos pesadelos e sonhos. Ele até restaura o sonho que estava brincando com Jed. Contudo, no inferno, vemos que Lúcifer e Desejo se unem, e juntos já estava se preparando para invadir o mundo dos sonhos e o mundo humano. E assim termina a primeira temporada. Bom, se você gostou desse vídeo, certifique-se de estar inscrito para que não possa perder o próximo vídeo. E se quiser pode até deixar uma sugestão aqui nos comentários. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!